conto do grupo G, é o conto de Flannery O'Connor. Foi a minha estreia com ela. E foi um conto, assim, uma leitura complicada. Eu tava esperando, até durante a leitura do conto, gostar bastante. Ao final acho que eu não consegui entender o conto. E eu não tive nem a sensação tanta de ser lacuna, sabe? De ser um final para ficar pensando. Não, eu simplesmente até me desinteressei em pesquisar o conto. A história de um senhor misterioso, só que ele é misterioso somente... Ele não é misterioso pro leitor, que é o Mr. Shifted, e que ele chega num local, uma cidadezinha bem distante, um local que mora uma velha com a sua filha. Ele vai procurando com uma conversa, ele diz que ele é muito correto e a senhora vai oferecer até um local para ele ficar, se ele quiser trabalho, até porque ele tem uma deficiência. E aí as coisas assim, tem a filha, a gente, pelo menos eu tive a sensação de que ali teria um interesse na filha, só que as coisas vão andar de uma forma, pelo menos diferente do que eu esperava. Mas no final, acho que não me agradou muito. Eu acho que esse conto, depois, uma releitura, quem sabe, né? E aí chega o Chekhov. O Chekhov eu já conheço, eu li Minha Vida, tem um conto que se chama Angústia, se eu não me engano é esse o nome. Nossa, que é espetacular, um dos meus contos preferidos da vida. E o Chekhov tem uma narrativa que eu já tenho assim um conforto na leitura dele. Ele consegue trazer um desconforto com palavras doces. É uma coisa assim que não é muito comum, tá? A história aqui do assassinato é o título, spoiler, né? A gente tem dois primos, o Matvei e o... como é o nome do outro? Ivanovich. Yakov Ivanich. Esse conto é bem grandinho. Na verdade, eu tô achando que isso aqui foi uma novela. E tudo bem, vamos lá, que eu gostei da leitura. Já vou até dar o spoiler, não do conto, tá? Mas eu acho que foi tão decepcionante o conto da Flannery O'Connor que já ganhou o conto do Chekhov. Apesar de ter ocorrido uma coisa chata, primeira vez que acontece na Copa Literária, esse grupo, que nenhum desses dois contos me empolgaram. O tema é um tema que eu gosto muito, que é o da religião. E o conto começa mais a gente ir acompanhando o Matvei, que falando conversando com alguém, me parece que colocando muito essa distância de cidade, campo e cultura religiosa, porque Matvei, ele já conta uma história em que ele gostava muito de cantar, dos rituais, só que mais na frente não é bem assim, né? E que ele já foi muito obcecado por essa coisa de religião. E a desconfiança também que ele tem em um determinado momento, que a religião, que padres, que sacerdotes não estão cumprindo o que o dogma fala, né? O que se diz para ser feito. Ele começa a ficar obcecado por isso. E como que também as pessoas começam a ver nele alguém santo, porque ele começa a fazer o ritual, enfim. Vai ganhar o Chekhov, porque foi pior com a Flannery O'Connor, tá? Então a gente segue aí agora no grupo H.
gente, que coisa incrível é esse conto desse livro aqui, Contos de Horror do século XIX, a seleção do Alberto Mangel. E o Alberto Mangel tá concorrendo com esse com Histórias de Amor. Deu vontade de pegar um terror para começar e foi maravilhoso. Cadê? Eu marquei. Foi o escritor que eu já ouvi de nome, mas eu nunca me interessei em ler, mas agora fiquei interessada, que é o Walt Whitman, acho que pronuncia assim. Esse conto é simplesmente sensacional. Eu tô realmente na dúvida do que eu vou fazer aqui nessa Copa Literária. Ele, na verdade, trata de violência na sala de aula, né? Um professor intimamente violento que questiona um rapaz chamado Tim no começo do conto. É um conto bem curtinho, não dá nem pra falar muito, né? Ele questiona o rapaz, acusando ele de ter entrado numa propriedade, ter feito um roubo. O rapaz diz que não foi ele. Depois, no meio do conto, o Walt Whitman até explica o que aconteceu realmente, até a gente ter o desfecho do conto, né? Porque o professor ameaça, depois da aula a gente vai conversar, confesse até o final da aula. Só que eu já acreditei no menino, eu não sei, eu já acreditei no menino, acho que não precisava nem ele ter explicado o que realmente aconteceu, mas como a gente ficar sabendo o que realmente aconteceu e o desfecho do conto, é incrível. Gente, olha, eu nunca tinha lido um conto do Jorge Amado e eu simplesmente amei História do Carnaval. História do Carnaval, acho que quem já viveu situações de festa, quem mora em alguma cidade que tem alguma festa bem tradicional, que as pessoas saem, se sentem livres, dançam, brincam, podem namorar à vontade, essas coisas, né? E História do Carnaval vai tratar disso, de um casal. Isso é um dilema tão típico, gente. Me lembrei muito da minha adolescência, os meus amigos. É um dilema muito típico saber um casal tá namorando e fica aquela coisa de se vai pular o carnaval ou não vai pular o carnaval. Só que toda a questão aqui é mais pra moça, certo? Porque a moça não deveria sair no carnaval. A questão legal aqui é que Jorge Amado, ele consegue captar, especialmente sob o ponto de vista da Antonieta, que é a moça, né? Ela é noiva, e o noivado é aquele relacionamento, assim, aquele namoro que tá ali, mas a gente não tem muita certeza, assim, que o rapaz realmente tá fixo com ela, e ela tem toda essa coisa de que a gente vai ver na hora do conto, né? Mas ele não impede, a princípio, ela sair no carnaval com a família, parece que tem um bloco, uma coisinha assim de bloco. Eu entendi que é tipo um bloco, meio que uma romaria. E ela também tá, não, agora eu tô comprometida, então também não devo sair, mas a gente vai descobrir se ela queria ou não sair. É muito bom. Ai, esse conto é excelente, vai ser difícil, não sei, alguém passar o Jorge Amado. O que eu sinto é que nessa coletânea só tem um conto do Jorge Amado e me deu vontade de ler mais o Jorge Amado. Então, gente, vamos fazer o encerramento oficial dessa fase de grupos. Falar rapidamente aqui como é que foi essa Copa Literária. Bem, o que vai acontecer agora? A gente vai entrar num recesso de Copa Literária, tá? Por algumas semanas, para dar um tempinho,
restabelecer e depois eu volto, aviso, fica de olho. Pode deixar que eu vou avisar, vocês ficam de olho nas redes sociais do canal. E aí eu gravo um vídeo fazendo um resumão direitinho para ambientalizar todo mundo que não pôde acompanhar tudo. Enfim, e como é que terminamos aqui essa fase do grupo G e do grupo H? Fazendo um resumão até chegar, porque eu sei que vocês estão curiosos com o resultado do grupo H. Vai ser agora. Então, como é que foi, né? A gente vai para a próxima etapa. Deixa eu falar primeiro quem vai para a próxima etapa da Copa Literária. Então, a gente vai com a Lígia Fagundes Telles, o Hemingway. Na próxima fase de quartas de final, a gente vai ter a Clarice Lispector, o Mia Couto, Caio Fernando Abreu. Vocês viram aí também no vídeo, nesse mesmo vídeo que teve aí o grupo G, que foi um grupo o mais decepcionante até agora. Nossa, pensei que eu já tava até chateada de ficar lendo tanto conto, mas não, acho que foi a questão dos contos mesmo, não dei sorte. Então a gente segue com o Chekhov e eu queria que tivesse sido ao contrário, porque aqui no grupo H aconteceu que esses contos empataram, o Jorge Amado com o Walt Whitman. Eles empataram para mim, esses dois contos foram fabulosos e agora vai ter a revelação, que eu vou escolher quem segue para as quartas de final da Copa Literária. Então, o que eu tive que desempatar? Então, eu utilizei o critério, né? A gente teve aí o Jorge Amado numa coletânea do Flávio Moreira da Costa. E essa coletânea, o meu critério de desempate, ele vai muito pela vontade que eu tô de ler os próximos contos nessa Copa Literária. Simplesmente por isso. Porque o Jorge Amado, inclusive, ele me fez lembrar o quanto que eu tô com saudade de ler o Jorge Amado. Então eu já tô aqui pensando em breve, eu tô terminando algumas coisas, ainda tem umas coisas para terminar de romance, eu tenho que pegar um outro livro do Jorge Amado para ler. Eu tenho 2 aqui em casa que eu ainda não li. Então me deu essa saudade do Jorge Amado, né? Mas assim, o critério que eu vou utilizar é escolher o Walt Whitman, porque na seleção do Alberto Mangel, que tá concorrendo tanto os de horror quanto os de amor, né? Tem tudo isso aí no primeiro vídeo dessa série, da Copa Literária, que eu acho que eu vou ter mais empolgação para ler os próximos contos. Então o critério que eu usei foi simplesmente esse, porque os 2 contos foram ótimos para mim. Fabulosos, acho que estão na lista de, talvez, dos melhores dessa leva, sabe? Esses 2 contos. Que contos excepcionais. Agora, o que acontece também com o Walt Whitman? Nesse conto, olha só, gente, o título do conto já é um spoiler do final. Morte na sala de aula. Dentro do conto tem uma parte até expositiva. Eu fiquei impressionada também como que esse conto, né, você escreve um conto que já vai dizer o que vai acontecer e mesmo assim eu fiquei entretida, na dúvida, assim, quem vai morrer, como vai ser essa morte. Bom escritor, eu acho que é isso, né, ele não se importa de contar o que vai acontecer no final, mas ele vai prender pelo jeito que ele conta, né? Então é isso, a gente segue aqui nos vídeos do canal Comparando Livros e depois de um tempinho a gente volta com as quartas de final da Copa Literária.